Olá, está no ar para as 22 cidades acrianas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje a gente vai bater um papo com o Gebson Medeiros, ele que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, está à frente da Semana da Enfermagem. A gente vai falar um pouco sobre essa profissão no Acre, no mundo, um pouco sobre sua história. Boa noite, Gebson, bem-vindo a Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite aos telespectadores da TV Aldeia, especial a Ideias da Aldeia. E a gente está aqui justamente para enfatizar sobre a programação da Semana de Enfermagem e da própria enfermagem como um todo, né? Que vem até sendo assim um pouco menosprezada. E a gente quer levantar essa enfermagem em todo o estado, principalmente no Brasil. Gebson, a Semana de Enfermagem ela é comemorada nacionalmente do dia 12 ao dia 20 de maio. Inclusive aqui, principalmente em Rio Branco, está havendo uma programação na qual o conselho, da qual o conselho é responsável por estar à frente. Antes da gente falar um pouco sobre o conselho e mesmo sobre a atual situação dos enfermeiros, desses profissionais aqui no Acre, é interessante que a gente faça um resgate. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da história da enfermagem. Como é que nasce o profissional? Como é que se caracterizou na história, no tempo, o profissional da enfermagem? Bom, falar sobre a história da enfermagem seria voltar muito além do tempo, muito antes de Cristo, né? Quando as primeiras pessoas cuidavam do ser humano de uma forma assim muito sem conhecimento científico, técnico, seria uma atividade muito de cuidar, né? De tratar a pessoa e uma atividade que era voltada para as pessoas curar a alma, o espírito, a questão dos males, do espírito maligno que vinha e causava doença, né? Com a evolução aí veio surgindo as novas terapias novas da tecnologia, a microbiologia, então avançou bastante. Na área de enfermagem, a gente teve basicamente duas mulheres, né, que se identificaram bastante. Uma de forma mundial, na Europa, que foi Florence Nightingale, né, que nasceu em 1820, né, dia 12, por isso que a Semana de Enfermagem inicia dia 12 de maio. Né, e ela era uma senhora, uma mulher decidida no que fazia, nascida em berço de ouro, uma classe social alta, né, que resolveu se dedicar à enfermagem, buscando com as irmãs da Igreja Católica essa atividade. Então ela se inseriu na Igreja Católica. Então, daí por diante, ela começou a estudar e ela nunca se contentava com o que ela sabia, ela precisava estudar mais. Então, ela viajou muito, ela sabia mais de 6 idiomas. E assim ela começou a se socializar em toda a Europa. Ela nasceu onde? Ela nasceu na França, em Florença. Não, Florença na Itália. Correto. Isso. Então, nascida lá, ela veio desenvolvendo esse trabalho. Então, ela foi para a Guerra da Crimeia. E um fato interessante, a mortalidade dos soldados chegava a 40%. E quando ela chegou lá, ela alterou tudo, inclusive ela demitiu enfermeiras. Ela chamava de enfermeiras incompetentes. Né? Então ela tirou essas enfermeiras e com a equipe dela, formada, se eu não me engano, por 28 ou 20 profissionais de enfermagem, com outro método, uma nova forma, um conhecimento que ela adquiriu, né, viajando, ela chegou a baixar o índice de mortalidade para 2%. Então veja bem, ela saiu de 40% e chegou a 2%. Então foi uma nova forma empírica de trabalhar a enfermagem, do conhecimento científico, do estudo, né? E ela foi a primeira fundadora da escola de enfermagem. Agora um fato interessante, quem cuidava da escola de enfermagem, quem dava as aulas, ela cuidava da escola, mas quem dava as aulas eram os médicos. Então eles que começaram a determinar o que a profissional de enfermagem, que a maioria faria ou não. Isso, era mulher, né? Não tinha ainda exceção dos homens na profissão. Então eles determinavam, então vocês vão poder fazer isso ou aquilo outro. Gebson, isso é que é interessante, pelo que você colocou, a história da enfermagem, da medicina e das profissões similares, elas começam junto. Quando é que tem essa divisão de que médico faz isso, enfermeira faz isso? É nessa época? Foi nessa época, em 1854, mais ou menos, que aconteceu essa divisão. Os médicos davam as aulas, né, na escola da Florence Nightingale e determinavam, vocês vão fazer isso, aquilo, outro. A partir de então, o que acontece? Formam-se as primeiras enfermeiras, né?
e a enfermagem começa a trabalhar com as próprias pernas. As enfermeiras formadas começavam a dar aulas para elas mesmas para os que entravam. Outras enfermeiras. Isso, outros profissionais que estavam, outras pessoas que se interessavam pela profissão. E aí se expandiu muito rápido. A enfermagem praticamente hoje, por essa expansão, ela conquistou espaço em todo mundo. Né? São muitos profissionais, ela ultrapassa bastante as demais categorias. Você encontra uma explicação pelo fato de a história ter reservado um lugar mais nobre, entre aspas, à medicina do que para a enfermagem, já que as duas atividades vêm da mesma, enfim, tratam basicamente de um mesmo problema, que é a saúde humana? Certo. Pois é, a ciência ela nasceu de uma só, depois ela se dividiu durante o tempo, surgiu principalmente na Grécia e houve essa divisão durante o tempo. Então, nesse período onde enfermeiros e médicos trabalhavam em equipe, eles desenvolveram bem a atividade, expandiram as duas categorias, né? E Florence, ela queria que isso acontecesse, e aconteceu, né? Os médicos davam aula nas faculdades, nas escolas de enfermagem, e depois a enfermagem tomou conta de si mesma, né? Desenvolvendo seu trabalho, sua área científica, da pesquisa, do desenvolvimento científico, e foi aí que houve a divisão, a separação. A questão das brigas que ocorrem dentro das duas áreas é uma questão que eu luto muito que pare, que acabe. Porque, veja bem, nos hospitais, nos centros de saúde, na rede básica, médicos e enfermeiros trabalham juntos. E não só eles, mas como toda uma equipe. Então a gente tem que parar também de enfatizar muito a medicina, né, ou falar um pouco mais da enfermagem, mas sim falar de toda uma equipe, que inclui o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o nutricionista. Essa equipe é que vai tratar do paciente. O paciente tem que ser tratado de uma forma completa e sem divisões. É a mesma coisa de a gente pegar um corpo. Você não se alimenta se você não tiver os braços. Você não pensa se não tiver a cabeça. Você não anda se não tiver as pernas. E a saúde hoje tem que ser vista dessa forma. Cada um são pessoas diferenciadas, mas cada um papéis diferentes. O objetivo é um único. Tratar o paciente e acabar com essa briga, que eu acho que não vai levar a nada, não vai chegar a nada, só vai atrapalhar o processo e o processo de crescimento da saúde. Jefferson, já que a gente está falando em tratar o paciente nessa visão multidisciplinar, onde vários profissionais de várias áreas estão trabalhando juntos pelo bem da saúde de um determinado paciente, existem algumas características da enfermagem que pouca gente sabe, que, por exemplo, o enfermeiro pode ter também o seu consultório de enfermagem. Isso. Como é que o Conselho tem trabalhado isso? Como é que os profissionais do Acre têm se portado com relação a esse tipo de situação autônoma? Isso, o profissional de enfermagem ele é autônomo, né? Ele pode criar sim o seu consultório de enfermagem, mas sempre restringindo as normas que existem hoje, a legalidade da situação. Então o profissional de enfermagem ele tem que sim desenvolver, criar os seus ambulatórios, seus consultórios de enfermagem para começar a trabalhar isso. A gente vê que no Acre não temos, já foi criado, já houve consultórios de enfermagem antes. Cito o Dr. Marcelino, que foi o antigo presidente do Conselho de Enfermagem, ele tinha um consultório de enfermagem. Mas a gente tem que trabalhar, eu acho que para todos conhecerem essa abertura que existe para a profissão na área dos consultórios de enfermagem. Como é que, assim, até para o público que está em casa também, entender como é que funciona isso? Porque geralmente quando se fala de um consultório médico, as pessoas têm uma ideia clara do que é. Agora, um consultório de enfermagem, como é que ele funciona? Bom, vamos trabalhar o que a enfermagem trabalha. O que ela desenvolve? Bom, ela desenvolve curativos, prescreve os cuidados de enfermagem para o técnico desenvolver, no caso isso é um enfermeiro, e administra medicamentos, né, passa sonda nasogástrica, sonda vesical, isso também com acompanhamento médico. Então, digamos, existem pessoas que só querem ser tratadas em casa. Eu até reforço esse pensamento das pessoas, porque o tratamento em casa ele tem um resultado muito maior do que na área hospitalar. Porque em casa você está no seu ambiente, você está com sua alimentação, você está com as pessoas da sua família. Correto. E o resultado do tratamento é muito superior das pessoas internadas nos hospitais. Então o que tem que ser demonstrado à comunidade o profissional de enfermagem ele pode desenvolver atividade na casa das pessoas, desde que nós temos 3 categorias, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro.
desde que tenha uma supervisão do enfermeiro, os técnicos e auxiliares podem desenvolver essa atividade. Isso é uma outra coisa que é interessante da gente falar aqui no programa, que é essa divisão dentro da própria categoria. A gente falou dessa divisão que existe entre médicos e enfermeiros, cada um tem os seus papéis bem claros, estabelecidos, inclusive pela própria legislação. E com relação aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares, e ainda tem outras pessoas, como por exemplo as parteiras, também são consideradas auxiliares da enfermagem. Os atendentes de enfermagem também, né? Explica pra gente como é que, quantos atores existem Vamos lá, vamos voltar na história um pouco, chegando no Brasil, que a gente ainda não chegou no Brasil. Correto. No Brasil, as primeiras enfermeiras que chegaram, elas sentiram dificuldade. Muitos pacientes para poucas enfermeiras cuidarem, né? E o ambiente estava insalubre. Em toda a população, você sabe que houve muita casos de doenças no Brasil inteiro, inclusive Oswaldo Cruz desenvolveu um brilhante trabalho de sanitarista, né? Mandando até para o Acre, veio sanitarista, médico sanitarista para o Acre, logo no início da formação do Acre para cá, na época do Oswaldo Cruz. E sentindo essa necessidade, com poucas enfermeiras, se pensou em formar profissionais rápido, de uma forma bem rápida. Então, que profissionais seriam esses? Auxiliares de enfermagem. Porque as enfermeiras não davam conta. Nos hospitais, nas santas casas, que foram as primeiras localidades onde as enfermeiras ficavam, né? Porque as irmãs da Igreja Católica desenvolviam esse trabalho de enfermagem. A enfermagem era restrita à Igreja Católica. Depois ela abriu, através de Florence Nightingale. Então, no Brasil, houve essa necessidade de expandir a enfermagem de uma forma rápida. A solução encontrada seria a formação de auxiliares de enfermagem, né? Um pouco adiante, pela questão científica, já com muitas pessoas formadas na área de enfermagem, houve a necessidade de crescer esse profissional, né, transformando ele de auxiliar em técnico de enfermagem. Aí entra o conhecimento científico, né? E são pessoas mais bem qualificadas, mais bem trabalhadas, com mais tempo de estudo e que podem desenvolver atividades que vão além do próprio auxiliar de enfermagem. Na verdade, então, o técnico de enfermagem ele fica entre o auxiliar e o enfermeiro. Isso. E, bom, agora a questão das parteiras. As parteiras até hoje existem porque se você rodar o interior, principalmente da Amazônia e no Acre também, você vai encontrar parteiras. A profissão designa elas como parteiras leigas. Não tem formação, mas tem a parte técnica, né? Elas não têm a parte científica, mas elas conhecem, porque aquela ciência foi passada de geração em geração, então elas dominam isso aí. Então essas parteiras se enquadram também, porque desenvolvem atividade de enfermagem, né? E os atendentes, que são os antigos profissionais que desenvolviam atividade nos hospitais, mas que não eram credenciados. Hoje não tem mais atendente, assim no sentido de que não pode aparecer mais atendente. A pessoa tem que ser ou auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem ou enfermeiro. Tá? A questão do auxiliar está em votação ainda lá na Assembleia, né? Na Assembleia não, no Congresso, uma lei que vai extinguir o quadro de auxiliar de enfermagem, porque como a gente está querendo um crescimento científico na profissão, a gente tem que proporcionar uma qualificação a esse profissional auxiliar de enfermagem, levando ele a um patamar mais alto, com a qualidade da assistência melhor para o paciente. Na verdade, seria uma transformação dos auxiliares que tem hoje em técnicos de enfermagem. Isso. Transformamos através do Profile, nos últimos tempos, nos últimos anos. É um programa de formação? De formação de profissionais de enfermagem. Correto. Né? Esse programa que houve do governo federal, ele veio para fazer isso, transformando os atendentes de enfermagem todos em auxiliares. A próxima parte da etapa do projeto, que já iniciou, é transformar todos os auxiliares hoje da rede do SUS em técnicos de enfermagem. Dessa forma, a gente aniquila, acaba com o auxiliar de enfermagem e transforma os auxiliares em técnicos. Vale ressaltar que existe uma confusão hoje. O auxiliar de enfermagem acabou? Não acabou. A lei não foi revogada. Correto. Enquanto a lei não for revogada e criada uma nova lei, eles continuam. E outra, a lei não pode retroagir para prejudicá-los. Então, até o último profissional auxiliar de enfermagem, continua existindo profissional auxiliar de enfermagem. Até que ele passe a ser um técnico de enfermagem. Ou venha a falecer. Correto. Né? Então, vai existir a profissão de auxiliar de enfermagem até isso acontecer. Jefferson, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Maravilha. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta nesse bate-papo sobre enfermagem com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Gebson Medeiros. Gebson, no bloco anterior, deu para ter uma noção bem clara, aliás, dos profissionais que trabalham na área de enfermagem, né? Os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros e mesmo os médicos, e de como é que essas pessoas trabalham em conjunto pela saúde da população. E para coordenar esses trabalhos, inclusive para exercer um trabalho de fiscalização, que é muito importante também nessa área da saúde, existe o trabalho do Conselho Regional de Enfermagem, que é o qual você é presidente. O que é esse conselho? Quem que ele representa? Bom, o Conselho de Enfermagem é uma autarquia federal, né? Criada por uma lei presidencial, uma lei federal, a 5.905, de 73, e que tem plenos poderes. A gente costuma, agora, no momento, cortar a frase de dizer que o Conselho tem poder de polícia. Na verdade, tem poder de polícia. Ele pode mandar prender, ele pode mandar suspender uma atividade de enfermagem onde está ilegal, ele pode fazer tudo isso. Mas a gente não quer trabalhar agora, a partir de agora, dessa forma. A gente quer partir esse ano para orientar o profissional, ensiná-lo as leis de enfermagem, porque o Conselho ele tem um conjunto de leis que orientam e norteiam a atividade do profissional de enfermagem. Correto. E é isso que a gente está tentando levantar no Acre, é uma coisa que não foi muito trabalhada nos últimos tempos. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. O Conselho Regional de Enfermagem, ele foi instalado no Acre em 93 ou 94? Isso, 93. Então, daquela época, principalmente no início, logo da instalação do Conselho, criou-se o burburinho, ou então a atuação foi muito repressiva. Isso. E o que acabou, inclusive, afastando os profissionais, dizendo, não, só o Conselho tem apesar de ter essa função de fiscalização, de ter esse poder de polícia, as atividades foram muito bruscas, por assim dizer. Isso realmente aconteceu? E como se faz para administrar isso? Bom, aconteceu porque você criou o Conselho de Enfermagem, deveria regulamentar a profissão no Estado. E havia um índice muito grande de pessoas que não estavam inseridas no contexto, não tinham formação para estarem atuando na profissão. Então, esse impacto que houve para normatizar as ações de enfermagem em todo o Estado criou um estigma. Uma coisa muito ruim para os profissionais, por quê? Porque muitos foram presos, né? E isso repercutiu negativamente para o Conselho. Deveria acontecer sim, mas deveria ter sido feito de uma forma bem mais trabalhada, elaborada, né? Mas na ânsia de regulamentar a profissão houve esse equívoco no início. Mas que a gente está começando a trabalhar com os profissionais. O início do Conselho em 93, ele foi bom. Ter criado o Conselho de Enfermagem foi muito bom. Por quê? Porque defende o profissional, regulamenta a profissão e permite à sociedade ter uma assistência de qualidade, né? Então, não vamos também verificar só ponto negativo, e sim positivo. O Conselho foi criado, se lutou para estruturar o Conselho, comprou-se um prédio, né? Contratou-se profissionais. Então, começou o trabalho de conscientização também logo em seguida. E muita coisa hoje acontece na enfermagem por causa do início do Conselho. Então a gente tem que parabenizar também a doutora auxiliadora por ter criado o Conselho de Enfermagem. Logo em seguida veio o doutor Marcelino, passando apenas uma gestão, e agora estamos nós. Agora com um trabalho inovador, primeiro orientando novamente, mostrando à comunidade de enfermagem como trabalhar a legislação, entender, porque as instituições formadoras não tinham a preocupação de estar trabalhando a legislação. E hoje a gente está conscientizando eles que eles têm que trabalhar mais a legislação. Para o profissional, quando sair da instituição, sair com consciência. Eu pertenço a uma categoria, eu tenho que responder a um conselho de classe, né, e tenho que conhecer a legislação. Gebson, falando em categoria, conselho de classe, legislação, isso lembra muito os temas de discussão ou as bandeiras de luta de um sindicato. E existe uma confusão muito grande entre o papel do conselho e o papel do Sindicato dos Servidores em Saúde. Isso é fato, se verifica, e como é que se faz para distinguir as duas coisas? Eu sei. Bom, esse fato é verídico, né? Eu conversando com muitos profissionais hoje, eles chegam para mim, Jefferson, olha, a questão do salário, a questão da carga horária, estamos estressados. E eu respondo para eles, olha, isso é uma questão sindical. O Conselho é uma autarquia federal, com leis e normas, e ele tem que preservar isso. Ele não pode partir para uma outra área, para uma briga sindical. Ele pode sim estar participando, mas não como
parte da frente da mobilização, mas sim ajudando a mobilizar, orientando os profissionais e ajudando até mesmo o sindicato a correr atrás dessa área, carga horária, salário, que realmente está um pouco complicado isso hoje no Acre. Tem muito profissional sofrendo dentro das enfermarias com 36 horas. Então veja bem, 36 horas dentro do hospital, que assistência estão querendo dar à população? Correto. Né? Tem que ser verificado essas questões. E aí entra o conselho para verificar o que está acontecendo. Como está o dimensionamento? A gente entra numa outra área, o dimensionamento de enfermagem. Como estão alocados os profissionais de enfermagem em cada unidade hospitalar? Isso é uma função do conselho. Isso é a função do conselho. Dimensionar o quadro de profissionais dentro das instituições, né, juntamente com os gerentes de enfermagem, que agora vai mudar o conceito. Eles não vão ser mais gerentes de enfermagem. Com a nova decisão que o conselho está trabalhando, que é uma minuta por enquanto, que vai ser decidida a partir do dia 18 no Conselho de Enfermagem, numa mesa redonda, a gente vai estar trabalhando essa minuta, essa decisão, que logo vai vir à tona. Então, na verdade, vocês estão preparando uma minuta de lei, um projeto que, de lei. Que vai ser discutida com a categoria, né, com os profissionais de enfermagem. Logo em seguida vai ser baixada por um ato do Conselho, um ato normativo. Então, essa decisão ela vai transformar o gerente de enfermagem no responsável técnico, com os deveres de montar uma comissão de ética nas instituições de enfermagem. Então, você vai trabalhar a ética profissional na instituição, o que vai ser muito bom. Isso não acontece hoje? Hoje não, nós não temos comissão de ética, né? As instituições hospitalares ainda têm que fazer uma pesquisa sobre o assunto, como é que está esse problema. O segundo ponto, o planejamento da assistência. Como vamos trabalhar as normas e as rotinas das instituições? Você não encontra isso e temos que trabalhar. Normatizar a assistência de enfermagem, partir para o assistencialismo padrão, né? Ou seja, o que é feito na capital vai ser feito em qualquer hospital do interior do estado. E isso a gente está buscando. Assistência padrão, na verdade, né? Assistência padrão é aquela que visa a melhor qualidade ao profissional, buscando a cura, né, através do cuidado. A gente não pode medicar o paciente, prescrever, mas a gente cuida e administra o medicamento. Jefferson, já que você colocou essa situação dos profissionais e desse papel do Conselho de dimensionar o quadro de profissionais na saúde do estado todo, quantos profissionais hoje na área de enfermagem existem no Acre e como é que os profissionais do interior se organizam e interagem com a atividade do Conselho? Bom, o interior, eu sou do interior, né, nasci em Cruzeiro do Sul, vim para a capital, estudei e retornei a Cruzeiro do Sul. Então, o que eu encontrei lá? Uma deficiência muito grande, uma aproximação muito, assim, não é nem aproximação, é um distanciamento mesmo do conselho com a classe no interior, né? E ultimamente a gente tem procurado ir ao interior, a gente já rodou a metade do estado, municípios como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Manso Lima, Tarauacá, Feijó, Assis Brasil, Brasilé, Pitaçolândia, Chapuri, Capixaba, a gente já rodou tudo. Todos esses municípios a gente contemplou. A próxima etapa é agora no segundo semestre do ano, onde a gente vai estar trabalhando isso aí com os outros municípios. Né? Sempre levando a imagem do conselho e vendo quais são suas necessidades. O profissional de enfermagem ele tem necessidade no interior e muitas dessas necessidades vão além da nossa imaginação. Ele cuida... Só retomando, desculpa te interromper, são quantos profissionais hoje no Acre? Hoje no Acre nós estamos chegando a 2.200 inscritos no Conselho. Agora, se eu pegar pessoas irregulares, pessoas que ainda não se cadastraram, se regularizaram no Conselho, eu tenho quase 3.000 profissionais em todo o estado. Isso gera uma das maiores classes trabalhistas do estado. Isso, principalmente da área da saúde, acho que depois da educação, né? Nós somos uma categoria forte, mas não nos demos conta desse poder que nós temos. É isso que o Conselho está tentando levantar para a comunidade. Nós temos um poder de mobilização, um poder muito grande de conscientização da sociedade, porque onde você for tem profissional de enfermagem. E essa conscientização a gente está passando para o profissional, para ele começar a tirar aquele raciocínio. Ninguém briga por mim, ninguém vai atrás disso por mim. Acontece que ele tem que ir atrás das coisas dele, de uma forma organizada, em conjunto, em parceria, participativa e de forma unida. Ele precisa se unir mais. Jefferson, falando em participação, um dos trabalhos e uma das funções do Conselho é exercer essa função de fiscalização. Isso. E, como a gente já colocou logo na época da sua criação, teve um problema, que é difícil você agregar a classe e estar de olho
em todo mundo e, Verdade. enfim, você acaba passando por algumas situações, por algumas saias justas. Isso. Como é que está esse trabalho de fiscalização que o Conselho está desenvolvendo hoje? Olha só, o Conselho, quando a gente assumiu agora em 2006, ele não tinha equipamento para fiscalização, né? Nós fiscalizávamos de uma forma precária, né, usando nossos próprios veículos. Então agora a gente já estruturou a parte de material, equipamento de fiscalização. A única coisa que ainda está faltando é o carro, que deve estar saindo para o mês que vem. Daí onde a gente puder chegar com o carro, nós vamos chegar. E tem outros projetos de fiscalização. A primeira etapa da nossa fiscalização esse ano, que vai acontecer do momento que a gente começar até o final do ano, é orientar o profissional e não punir. Porque eu acredito o seguinte, para mim não adianta chegar punindo todo mundo, sem orientar antes, sem mostrar a legislação. Eu preciso fazer um trabalho de orientação, mostrando para o profissional, olha, você está errado nisso, você está errado naquilo. A lei que regulamenta isso é esta aqui. Então, nós precisamos nos enquadrar a legislação de enfermagem. E isso eu vou mostrar agora durante todo esse ano. O ano que vem eu não posso mais segurar. Eu vou ter que partir para uma fiscalização onde os profissionais que continuarem na irregularidade vão ter que se regularizar. Os que não se enquadram na profissão, os que não fazem parte da profissão vão ter que sair. Ou vão ter que fazer um curso na área de enfermagem para permanecer. O que a gente não pode hoje é deixar do jeito que está. Todo mundo fazendo da forma que acha que é o certo. Por exemplo, Cruzeiro do Sul. A gente chegou em Cruzeiro do Sul, eu cheguei como profissional lá, filho da terra, né? E eu tive um impacto lá, porque eu cheguei lá novo, com outros pensamentos, outras ideias, um conteúdo fresquinho da universidade e fui aplicar. E houve um questionamento dos profissionais antigos da forma que eu estava trabalhando na instituição. Questionaram sobre o meu procedimento, sobre o meu curativo. Eu tive que provar para eles, no livro, que aquele procedimento deles era um pouco ultrapassado, que esse que está desenvolvendo era mais recente e o resultado era melhor para o paciente. Né? Então falta isso, precisamos fazer cursos, capacitações para esses profissionais e isso o Conselho também tem função. E já que o assunto é capacitação, um dos pontos altos da Semana da Enfermagem é essa questão da capacitação e da aproximação com o profissional. Qual que é a importância de você desenvolver numa época do ano determinada, que aliás é uma semana que já vem acontecendo? Isso. Não é? Essa não é a primeira vez. Qual que é a importância de se realizar um evento como esse, que é a Semana da Enfermagem? Bom, a Semana de Enfermagem ela é um período de comemorações, né, da nossa profissão, que vai do dia 12 ao dia 20 de maio, e que vem resgatar, impulsionar os profissionais a lutarem pela sua classe, pela sua profissão. Porque às vezes a gente, no ambiente hospitalar, a gente está muito cansado, não quer lutar, não quer brigar, quer ficar lá quietinho, desenvolvendo sua atividade. E muitas vezes, nessa questão de ficar na calmaria, a gente esquece que a gente tem que estudar mais, conhecer novas coisas. A ciência vem sendo desenvolvida muito, né, assim, numa grande dimensão. E a gente não consegue acompanhar, nem a gente que desenvolve estudos na área da ciência, a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Então o que precisa? Precisa que o profissional tenha um espaço, um tempo para estudar. Isso a gente vai lutar junto aos gestores de enfermagem para que se desenvolva nas instituições um tempo, um período onde esse profissional possa se capacitar melhor, estudar, desenvolver novas técnicas da profissão. Isso o que vai refletir? Uma qualidade da assistência. É a saúde que nós precisamos hoje e que está na mão do profissional de enfermagem. Correto. Jebson, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Olha, eu agradeço muito porque é uma abertura que a enfermagem precisava. Vocês estão dando um apoio muito grande para nós e vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês. Que bom. E tem um telefone do Conselho Regional de Enfermagem do Corém para quem quiser entrar em contato ou até mesmo fazer alguma denúncia, que depois você já tinha me falado em off, que ela precisa ser escrita, mas pode ser um primeiro contato. Tem um telefone aí, não tem? Isso, nosso telefone hoje para contato é o 3224-6697, né? E ele está aberto a toda a comunidade que queira denunciar um profissional irregular, um profissional que não é que está desenvolvendo atividade de enfermagem, não é profissional de enfermagem. Ou mesmo para um profissional que precisa entrar em contato com o Conselho. Isso, com certeza a gente está aberto a discussões, né? O Conselho está de portas abertas aos profissionais. Não é mais aquele conselho bicho-papão. É um conselho aberto, participativo, né?
e todo mundo pode participar a partir de agora. Correto. Jefferson, só para matar uma curiosidade, que eu acho que não é uma curiosidade só minha, eu acho que deve ser de muita gente que está em casa também. Durante toda a entrevista, na camisa da Semana da Enfermagem tem o símbolo da lâmpada. E muita gente se pergunta, porque eu mesmo tenho outdoors na cidade, onde Semana da Enfermagem sempre tem essa lâmpadazinha que as pessoas associam diretamente ao Aladim ou coisa do gênero. Qual é o significado da lâmpada para a enfermagem? Isso é uma boa observação, a questão da lâmpada. Retomando a história um pouco, Florence Nightingale, para trabalhar com soldados à noite, passando de enfermaria por enfermaria, de leito por leito, ela usava uma lâmpada. Né? Essa lâmpada era a única forma que ela tinha de iluminar os caminhos. E toda vez que os soldados a viam, eles ficavam muito contentes, né? Se regozijavam com a questão, e isso levou àquela questão, 2% o índice de mortalidade dos soldados. E essa lâmpada hoje representa a iluminação dos caminhos da enfermagem. É uma nova abertura que nós temos. E espero que os profissionais aproveitem. Muito obrigado pela informação, então. Obrigado a vocês. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a história da enfermagem e a enfermagem no Acre. Até a próxima, a gente se vê.